desertos do norte da China. Há séculos, estas areias intermináveis estão em movimento. Civilizações inteiras pereceram aqui, soterradas pelas inquietas dunas. Mas estas areias fatais não ficaram no passado. Ainda hoje, a China moderna precisa enfrentar esta velha ameaça. Hoje, gigantescas tempestades de areia levam o caos à China. São as maiores e mais destrutivas tempestades da história da China e não estão restritas ao interior. Devido ao rápido deslocamento da convecção fria para o leste e a coluna de ar mongólica, as tempestades já chegaram a Beijing e uma aliança internacional de cientistas se apressa para encontrar um meio de detê-las. Se eles falharem, a própria capital estará em perigo. China, desertos em fúria. Beijing, a agitada capital da China. Esta cidade de 15 milhões de pessoas adentrou velozmente no século XXI. E apesar disto, esta moderna cidade enfrenta um desagradável problema. Ventos perenes sempre castigaram a cidade, mas hoje a areia que eles carregam pode dar um fim repentino à vida neste lugar. Se antes eram algo raro, hoje as tempestades de areia são uma praga frequente na vida de Beijing. As tempestades mais severas são descritas pelos habitantes como se estivesse chovendo areia. A areia amarela ataca hoje o céu de certas regiões de Beijing. Apresenta a cor de tijolo, com um cheiro desagradável. A visibilidade está muito baixa, chegando a 100 metros em certas áreas, especialmente quando a tempestade de areia fica mais forte. Na primavera de 2001, Beijing ouviu um toque de despertar. devido ao rápido deslocamento da convecção fria para o leste e a coluna de ar mongólica às 6 horas da tarde, a estação meteorológica do Observatório Central emitiu um alerta de emergência devido a uma tempestade de areia. Naquele ano, os cidadãos de Beijing descobriram o quanto as tempestades de areia podem ser traiçoeiras. As partículas ultrafinas de areia são verdadeiras assassinas. Inspiradas facilmente, elas obstruem pulmões e sistemas respiratórios. Quando o alerta da tempestade de areia ecoou, ninguém pôde ignorá-lo. Olha só como está o tempo. Parece até um labirinto de neblina. Não dá nem para ver o contorno dos prédios. Eu fico muito assustado quando olho para o céu. É um aviso dado pela natureza para nos alertar. Todos deveriam encará-lo com seriedade. Será que devemos esperar que esse alarme continue soando dias a fio? As questões ambientais que negligenciamos nos deixaram este gosto amargo. Agora todos começarão a prestar atenção. Você não acha? É verdade. A frequência das tempestades de areia aumentou em 500% desde 1950. Assim como a intensidade e a duração delas. A taxa de mortalidade aumenta em quase 2% quando a tempestade de areia ataca. Deter as tempestades de areia, ou pelo menos encontrar um meio de limitar seus danos, se tornou uma prioridade nacional. Nós observamos com muito cuidado e fazemos a previsão mais ou menos no dia 18 de março. Nós identificamos tempestades de areia na região sudoeste da Mongólia. A situação naquela altura nos deixou muito tensos, pois nunca tínhamos emitido um alerta público de tempestade de areia. Os cientistas tinham bons motivos para ficarem tensos. Prever o trajeto das tempestades de areia é muito difícil. A que atingiu Beijing teve origem em desertos que ficam a centenas de quilômetros ao oeste.
no noroeste da China, as províncias de Xinjiang, Gansu, Ningxia e Mongólia Interior são o coração das zonas das tempestades de areia. Alguns dos desertos mais famosos do mundo se localizam nesta região. O Gobi, o Taklamakan e o Ordos ficam aqui. Ventos fortes são formados quando o ar frio dos anticiclones himalaico e siberiano encontra o ar quente que sobe da superfície do deserto. Estes ventos varrem as areias, levando a destruição a locais que ficam a centenas e até milhares de quilômetros de distância. Antes de deter as tempestades de areia, é vital entender sua causa. Cientistas chineses e de outros países se apressam em desvendar o enigma dos ventos de areia. Muitas perguntas continuam sem resposta. As tempestades de areia, que estão cada vez mais devastadoras, são uma causa da mudança climática ou um efeito dela? Estamos pesquisando os efeitos que os ventos de areia vindos da região desértica exercem sobre o clima global. Estamos colhendo amostras de material para uma análise mais detalhada do teor de água no solo e seus efeitos sobre o pó suspenso. Os cientistas internacionais estão envolvidos porque as tempestades de areia não respeitam fronteiras. A areia da China chega com frequência à Coreia e ao Japão, cruza até o Oceano Pacífico e chega à América. Os cientistas descobriram que apenas parte da areia das tempestades vem dos antigos desertos. Este diagrama foi feito em Beijing em 2001. Um diagrama que ilustra alguns pontos de tempestade de areia. É possível ver a partir daqui que algumas das tempestades de areia chegariam à Mongólia, mas em vez disso vieram diretamente para cá. Outras passaram de fato pela Mongólia e outras ainda desviaram lentamente no sentido norte. Poderíamos até mesmo calcular o traçado da coluna. 50% da coluna veio da Mongólia. Mas isso não quer dizer que esta porcentagem inteira seja composta de areia mongólica. E mesmo tendo passado pela região, não significa que pudesse carregar esta quantidade enorme de areia. Sendo assim, teremos que fazer uso de metodologias meteorológicas para analisar a velocidade e o poder das tempestades de areia, as áreas pelas quais se dispersaram e identificar claramente a origem da areia. Os riscos corridos são muito grandes, porque uma vez que se chegar à conclusão, o país terá que investir uma larga soma de dinheiro, que pode chegar a mais de $1 bilhão em investimentos. Estamos estudando agora as áreas fontes das tempestades de areia para descobrir seus paradeiros, suas fontes suplementares e origens. A pesquisa envolve a produção de uma verdadeira enciclopédia de areia. A análise química permite aos cientistas determinar o ponto de origem exato de praticamente cada grão de areia. O que eles descobriram foi preocupante. A maior parte das tempestades de areia não vem dos velhos desertos, mas dos novos. Uma terra outrora verde passou a alimentar tempestades de areia. A partir dos anos 60, a China estimulou a agricultura e a criação de rebanhos na região nordeste. Mas o excesso de colheitas e o sobrepastoreio geraram um custo ambiental. Hoje, uma terra outrora produtiva foi dominada pelo deserto. Lutando pela sobrevivência, alguns agricultores pioraram o problema. Não podem tirar fotografias nem filmar. Se vocês nos filmarem e mostrarem essas imagens na TV, vão dizer que estamos destruindo a natureza. E aí alguém vai tomar uma medida para proibir, certo? Há criações de ovelhas em áreas montanhosas. Aquilo não é considerado cultivo? Acham que é a destruição do meio ambiente? Olhem o nosso vasto deserto com a vegetação cortada. Se passarem isso na TV, vai afetar a vida dos agricultores drasticamente.
Na China, tempestades de areia especialmente severas são chamadas tempestades negras. E a de 1993 foi uma das mais negras. Era um dia ensolarado de primavera na cidade de Gulan. Na escola, as crianças estavam ansiosas pelo fim das aulas. A tempestade chegou justamente no horário de saída escolar. Chegou sem avisar, transformando um dia claro num turbilhão de areia voadora. Centenas de alunos voltavam para casa. Alguns nunca chegaram. A cidade foi atingida por uma onda de areia escarlate, que encobriu o sol. Muitas das crianças estavam à beira deste canal, no caminho de volta para casa. Quando a tempestade de areia chegou, 15 estudantes do primário estavam aqui. Ao sair do colégio, cada grupo seguiu seu caminho. O vento que soprava às nossas costas era muito forte. Até pequenos seixos voavam. O céu estava extremamente escuro. Um deu a mão para o outro e ficamos andando de mãos dadas. Vimos uma mancha escura logo adiante. Achamos que fosse uma ponte e começamos a atravessar. Um amigo caiu no canal e todos os outros começaram a cair, porque um estava segurando a mão do outro. Depois de um tempo, eu esbarrei em alguma coisa na beira do canal. Agarrei com força e finalmente consegui subir. Outras crianças não deram tanta sorte. A torrente de água do canal as carregou para fora da cidade. O fim da tempestade deixou um saldo de 47 crianças mortas. A tragédia atingiu duramente a família de Bao Hanfang, mas ele estava no local certo, na hora certa. Olha só, eu estava andando de bicicleta quando a nuvem chegou. Incrível, os seixos acertavam em cheio os pedestres. Eu dei alguns passos, os veículos eram derrubados, as bicicletas eram carregadas pelo vento. Eu deitei rapidamente e segurei a minha bicicleta no chão. Enquanto eu segurava a bicicleta, eu ouvi gritos de criança pedindo socorro. Foi incrível. Eu tentei ficar de pé, mas o vento era forte demais. Eu comecei a engatinhar e afundei. Depois que eu afundei, uma criança agarrou na minha perna. A criança agarrou na minha perna e a criança não conseguiu se segurar. Foi uma coisa assim, não dava nem para acreditar. Ela foi arrastada pela correnteza. Depois que a criança foi levada, veio outra por trás. Aí eu fiz assim com as mãos, me inclinei assim e fiquei aqui. Eu consegui tirar 3 crianças. A 4ª criança foi deixada neste local. Estava muito molhada, não dava para erguer. Na escuridão, Bao Hanfang puxou 8 crianças do canal. Quando ele subiu, 5 estavam mortas. Ele reconheceu uma delas. Eu vi minha filha com seu casaco de lã vermelho. Eu sofri muito. Mas naquele momento não saíam lágrimas. Olhava as crianças e elas não reagiam. Eu gritei o nome da minha filha, mas ela não reagiu. Eu parei de chamar, eu não conseguia chorar, mas meu coração estava amargurado. Lógico, depois do acontecido. Me disseram que eu deveria ter largado tudo rapidamente quando achei minha filha. Eu pensei nisso, mas o tempo não permitia que eu fizesse. Aquelas crianças tentavam buscar socorro através de mim. Todos são seres humanos.
Na minha cabeça, não importava a qual família pertencesse. Eu tinha certeza de uma coisa só. Isso era o mais importante para mim. Eu tinha que fazer o melhor para poder ajudar. Oba! Vai ter festa, o pé de... A tempestade negra foi implacável. Até profissionais experientes ficaram impressionados com o poder da tempestade negra. Já tínhamos visto uma coisa parecida antes, mas nunca uma tempestade daquele porte. Parecia uma muralha, uma nuvem em forma de cogumelo. Era lindo, nós achamos extremamente lindo. O céu estava limpo na outra extremidade. Parecia um divisor continental de águas. Estávamos em estado de choque, mas como repórteres, tínhamos que reagir. A câmera estava do meu lado. Eu agarrei e saí correndo imediatamente para registrar os acontecimentos. Eu pensei que estivesse havendo algum desastre com o nosso planeta, porque aquilo nunca tinha acontecido de forma tão repentina. Foi apavorante. Nos sentimos indefesos. A tempestade deixou 1/4 milhão de toneladas de areia na cidade. O que é necessário para mover uma quantidade tão grande de areia? Forças complexas movem enormes muralhas de areia. Correntes convectivas são formadas quando sistemas de alta pressão se chocam com a terra. Elas erguem partículas de areia no ar. A alta pressão é desviada ao atingir o solo, movendo a areia para frente. E ventos de superfície empurram a areia em movimento. A formação de uma tempestade de areia é algo bem simples. Para resumir, é quando ventos fortes sopram e areia e poeira são imediatamente levantados. Observe o deserto. Basta um simples vento para levantar a areia. Sob as mesmas condições, mas com alguma cobertura vegetal, o processo de suspensão não ocorre. Com ventos iguais, a desertificação tem impacto direto sobre a suspensão ou não de areia. Desertificação é o processo através do qual a terra perde sua cobertura vegetal e se torna desértica. Quando não há essa cobertura para protegê-la, o vento suspende solo e partículas de areia no ar. As melhores camadas, as mais férteis e quimicamente ativas, são as primeiras a serem suspensas. Podem ser carregadas por centenas, até milhares de quilômetros de sua área original. É preciso um vento mais forte para mover a areia grossa ao nível do solo. A areia corre pela superfície feito água. Vendavais podem suspender partículas ainda mais grossas e até pequenos seixos, e conforme o vento se aproxima da velocidade de um furacão, pedras e cascalhos movem-se lentamente pelo chão. A cobertura vegetal protege o solo do vento. Mas as mudanças climáticas, a seca e a intervenção humana transformaram grandes trechos dos pastos em deserto. A recente prosperidade chinesa elevou a demanda de carne, mas rebanhos muito grandes destroem os pastos. Até nos melhores pastos restantes, as gramíneas estão encolhendo. Os habitantes locais dizem que antigamente era possível perder uma ovelha em meio às gramíneas altas. Isto não ocorre mais. Hoje, as gramíneas que restaram são pequenas e em locais onde o sobrepastoreio é maior. Não há mais gramínea alguma. Os pastos não são a única coisa a desaparecer. As estradas também desaparecem, mas ao contrário dos campos, estradas podem ser desobstruídas, pelo menos por um tempo. No entanto, é uma solução temporária.
Passamos muitos e muitos anos viajando nessa estrada e não havia areia nenhuma. Olhe só isto. Está piorando a cada ano. Os criadores foram embora. Os animais foram abandonados sem alimento. Na primavera passada, visitamos a casa de um criador e ele matou um cordeiro e vimos que no estômago dele havia areia e pequenas pedras. O criador nos contou que não havia pasto por perto e o rebanho era obrigado a comer areia e pedras. Quando os pastos desaparecem, só há um meio de o rebanho sobreviver. Seu criador deve comprar forragem e transportá-la de longe. Mas nem isso é garantia de sucesso. Eu nem quero tocar nesse assunto. Nós gastamos muito no ano passado. Eu perdi mais de 100 ovelhas. Morreram de fome? Foram destroçadas pela tempestade de areia. Foi no ano passado. Na estação de procriação das ovelhas. A tempestade atacou exatamente no início dela. Em uma semana estavam todas mortas. A desertificação é um processo insidioso. A combinação de sobrepastoreio e vento resulta em desastre para os criadores e para o meio ambiente. Quando há excesso de animais num local, eles devoram o pasto. E sem a cobertura vegetal, o vento pode remover completamente o solo. E uma vez que o solo é removido, não pode ser substituído. A princípio, surgem pequenas manchas de solo nu no pasto. Elas se alastram feito praga pela superfície do planeta. O vento atua nestas manchas sem vegetação. Com o tempo, essas manchas se tornam maiores a ponto de se interligarem. Por fim, o verde pasto se transforma em um deserto árido. Antigamente, nos concentrávamos em gêneros de primeira necessidade para solucionar o problema da nossa alimentação. Os pioneiros desbravaram terras e estas terras foram excelentes pastos. Há uma estrutura muito simples nessa indústria. Somos dependentes dos rebanhos que criamos. Os meios de subsistência alternativos são limitados. No entanto, o padrão de vida dos criadores continua baixo. Ele tem que ser desenvolvido e melhorado. Não podemos esperar que os criadores vivam num padrão tão pobre e tenham condições de manter e criar animais. Isto não pode ser feito. E ninguém o fará. É irreal. Até pouco tempo, o único meio de um criador melhorar o padrão de vida era aumentar o tamanho do rebanho. Isso ainda era verdade há 2 anos, mas agora é uma questão de sobrevivência. O sobrepastoreio é tão intenso em alguns lugares que neles as gramíneas não passam de lembrança. Mas o sobrepastoreio é apenas parte do problema. Enviar água para terras áridas causa problemas ainda maiores e gera mais desertos. Alguns cientistas afirmam que o aquecimento global está tornando as tempestades de areia na China ainda piores. O aumento da seca e dos ventos faz com que a areia chegue a locais cada vez mais distantes. As causas das tempestades de areia são complexas, mas a verdade mais simples é que o povo de Beijing não consegue evitá-las. A capital já foi atingida por 10 tempestades em apenas um ano. Estávamos na escola e reparamos que o céu estava muito escuro. A turma inteira se juntou na janela e perguntou: por que o céu está assim? Aí gritamos: é o fim do mundo. E a professora gritou: por que seria o fim do mundo? Voltem para a aula. É muito preocupante a areia amarela e a poeira voando pelo ar. Se não for por uma causa muito importante, as pessoas devem ficar em casa.
Eu não tenho escolha hoje, porque eu preciso pegar remédio para os meus pais. Do contrário, eu não sairia. O clima é cruel. As tempestades de areia que arrasam a China não são apenas monumentais, elas matam. Mais de 100 mil animais morreram numa única tempestade. As tempestades de areia também são letais para o homem. Algumas pessoas morrem de acidentes provocados pela visibilidade reduzida. Outros morrem de problemas respiratórios causados pela inspiração da poeira fina. As severas tempestades se propagam feito uma onda sísmica de areia. Até no verão, o ar é extremamente frio, sendo a força motriz das tempestades de areia no norte. Temperaturas de 55 graus negativos foram registradas no centro de severas tempestades de areia. A combinação de ar congelante e areia cegante pode ser fatal. 2 alunos do primário estavam a caminho de casa, só que a visibilidade era praticamente nula devido à tempestade de areia e à neve. Eles não enxergavam nada e acabaram saindo da cidade. Cansados de tanto andar, resolveram parar de enfrentar o vento e se abraçaram. Foram encontrados mortos no dia seguinte. Foi algo realmente terrível. As tempestades de areia são classificadas segundo a redução de visibilidade. Com ar limpo, a visibilidade é de 100 quilômetros. Quando está entre 10 quilômetros e 1 quilômetro, diz-se que há uma formação de poeira. Quando a visibilidade se reduz a menos de 1 quilômetro, temos uma tempestade de areia. Quando a visibilidade se reduz a menos de 50 metros, temos uma tempestade negra. E nas piores tempestades negras, a visibilidade pode ser menor que 1 metro. O vento hoje está leve. Quando nós ficamos aqui no ano passado, nós estendemos uma corda daqui até lá. Tínhamos que segurar na corda quando andávamos. Caso contrário, nós nos perderíamos. Era uma quantidade absurda de areia. Nós retiramos aquela areia no verão e esta já é outra. Estava limpo quando saímos daqui no ano passado, no princípio da primavera. A tempestade chega num dia e no dia seguinte já terá toda essa areia acumulada. Estou tentando descobrir de onde veio essa montanha de areia. O vento deposita uma camada de areia na região rural. Os moradores procuram proteger suas propriedades, mas lutam uma batalha perdida. Casas e estradas podem ser limpas, pelo menos temporariamente, mas nada pode salvar os campos. Os desertos da China estão se expandindo a uma velocidade alarmante. A cada ano, mais de 3.000 quilômetros quadrados de pastos são recobertos pelas areias móveis. A camada de areia sufoca as plantas abaixo, eliminando pastos e campos valiosos. Tá ventando. Vamos para casa rápido. Não há como fugir do progresso constante das areias. Nossa pesquisa mostra que o processo de desertificação aumentou em termos de velocidade e extensão na região norte do nosso país. Por exemplo, entre os anos 50 e meados dos anos 70, ela avançou num ritmo de 1.560 quilômetros quadrados por ano. De meados dos anos 70 ao fim dos anos 80, ela avançou num ritmo de 2.100 quilômetros quadrados por ano. Quando chegamos a 2001, a desertificação na região norte do nosso país já respondia por 380.000 quilômetros quadrados. Hoje, 1/4 do território chinês está tomado por desertos ou áreas sujeitas a se tornarem desertos.
Vamos levantar mais isto. 1, 2. Os lençóis freáticos desaparecem pelo excesso de extração. Fica mais difícil achar água. Os poços têm que ser mais fundos, a canalização mais extensa e a água fica mais cara. 1, 2. Espera. O pior é que muitas vezes nem mesmo a água dos poços é própria para o consumo, contaminada por sais e metais. Ela tem gosto ruim, é usada nas plantações, mas não no consumo. Nossa propriedade tem pouco futuro. Não temos água. Ela é muito salgada. Não pode ser consumida. Não serve nem para cozinhar os alimentos. Tem gosto de remédio. Usar água salgada na irrigação é uma bomba-relógio ambiental. Em poucos anos, a salinidade da água contamina o solo. E quando isto ocorre, os agricultores abandonam a terra estéril. O sumiço da cobertura vegetal é questão de tempo, antes de o vento remover o solo e despejá-lo em tempestades de areia a centenas e até milhares de quilômetros de distância. Os poços são cada vez mais fundos. Dos 20, 30 metros originais, passaram para 40, 50 metros e depois para 70, 80 metros. O problema no momento é que as pessoas estão explorando demais os lençóis freáticos e, com isso, há o desaparecimento da água. Os lençóis freáticos não são os únicos a desaparecer. Os lagos no norte da China estão morrendo. Zhang Tonghui estuda o motivo disto. De acordo com o ângulo e a distância, somos capazes de calcular que a água do centro do lago está diminuindo gradativamente. Pelo que vemos hoje, a água em forma de chuva está diminuindo. Os lençóis freáticos e a água superficial também estão diminuindo. O que nós podemos dizer é que isto se deve às atividades humanas, especialmente ao desenvolvimento agrícola. Conforme mais poços são cavados, as pessoas usam, com certeza, cada vez mais água. Podemos ver que a terra ao redor do Lago Oeste está aumentando ano a ano. Alguns dos maiores pesos pesados da... No norte da China, quase 1000 lagos desapareceram. Havia 800 lagos na Mongólia Interior e agora são apenas 200. Há um século, o lago Lop Nur era um mar interior. Hoje é apenas um mar de areia. Os rios também estão secando. O Tarim é o maior rio da região, apesar de 400 quilômetros dele terem desaparecido por completo. Os leitos de rios e lagos secos são rapidamente colonizados por ervas, mas quando a umidade acaba, elas desaparecem também. A areia que fica é uma das principais fontes da areia carregada pelas tempestades. Com o desaparecimento das águas superficiais, os agricultores dependem cada vez mais das águas subterrâneas. A exploração de aquíferos permite que os agricultores plantem nos locais mais improváveis. Ironicamente, a água pode criar desertos. A água pode tornar terrenos áridos inférteis, pelo menos por um tempo. Nos primeiros anos da Nova China, os agricultores foram encorajados a colonizar as terras vazias do norte. Os pioneiros transformaram as pastagens do norte em plantações. Cultivavam batatas, melancias, girassóis e até arroz. A aplicação da água transformou as pastagens no celeiro da região. Este lote pode alcançar uns 4.000 yuanes. Se eu for considerar a compra de fertilizantes, o pagamento de tudo que é necessário na plantação, teria um valor entre 1.000 e 2.000 yuanes. O lucro parece alto, mas na realidade, após deduzir os custos de produção, eu fico apenas com 1.000.
O lucro desta plantação será de 1.000 yuanes, são cerca de $1.000. Mas o custo final é bem maior. As terras acabarão secando um dia. Rei Yulian lançou as sementes da própria destruição. As plantações não são a única coisa que as areias podem destruir. Antigamente, havia uma civilização próspera aqui. Lulan era um importante entreposto na Rota da Seda. Arqueólogos o estudaram em 1980, mas agora têm dificuldades até para encontrá-lo. Acho que dá para ver daqui. Onde? Acho que é por ali. Montanhas cobertas de neve cercam os desertos do norte da China. O derretimento da neve na primavera é uma parte importante do calendário agrícola. Os agricultores precisam recolher esta água para sobreviver. Os agricultores canalizam a água que escorre das montanhas para suas plantações. Eles dispõem de um tempo curto para recolher a água. Os campos precisam estar preparados e divididos antes das águas chegarem. Barragens são destruídas para desviar a água dos rios para os campos. A irrigação é uma solução temporária, mas não é sustentável. Para diminuir a velocidade da desertificação, o governo passou a limitar a quantidade de água que os agricultores podem retirar do rio. As leis reduziram o número de plantações, mas os campos abandonados são uma das maiores fontes da poeira soprada pelo vento. Os agricultores sabem que se trata de uma bomba-relógio ambiental. A água de hoje pode representar o deserto de amanhã. Assim como meus irmãos foram embora, meus pais foram também. Eles já estão na casa dos 80 anos. Eu tentei convencê-los a não ir embora, mas não consegui fazê-los ficar. Tanto o povo quanto a água estão desaparecendo do norte da China. Apenas a areia e as tempestades aumentam. Essa tempestade de areia está muito forte. É insuportável. Esta coisa é sazonal. Temos de terminar o trabalho logo para quando a água chegar. Quando a água chega, temos que irrigar. Não importa a força do vento. Nós temos que fazer a irrigação. Se não limparmos os campos agora, não haverá tempo para isso mais tarde. Então, não haverá colheita e não sobreviveremos. Não tem escolha. Este lugar é muito árido e muito seco. Não tem água. Se tivesse água, por que as nossas árvores morreriam? Onde tem água, as árvores crescem. Este lugar tinha muita coisa. As pessoas abandonavam este lugar por causa do excesso de água. Esta situação foi causada pela fartura de água. Mas agora, sofremos com a escassez. No passado, as pessoas iam embora por causa das inundações. Hoje é o contrário. Tudo sucumbe às areias.
Estes arqueólogos estão à procura de uma cidade perdida. Yusu, o que você falou? É uma tempestade de areia. Felizmente a lona não foi arrancada. Estaríamos encrencados se isso tivesse acontecido. Vamos ter que batalhar muito desta vez. O vento de agora ainda não é considerado muito forte. Se ficar mais forte, a areia do chão levantará e fluirá como num rio. É sim. Embora atualmente seja a areia que flua, um rio de verdade já fluiu nesta região. Uma antiga civilização se desenvolveu em suas margens. Seu nome, Lulan. A próspera cidade acabou e foi soterrada pela areia. Ela foi redescoberta no início do século XX. Mas agora voltou a ser uma cidade perdida. Só restaram os túmulos. Todo o restante foi destruído pela areia. Acho que dá pra ver daqui. Onde? Acho que é por ali. A civilização Lulan desapareceu há 1.600 anos. Quando o rio secou, o povo morreu. Mu Xuning visitou Lulan pela primeira vez nos anos 80. Ao retornar 22 anos depois, ela mal reconhece o lugar. Em sua primeira visita, ainda havia uma cidade de pé. Em apenas 2 décadas, ela desapareceu, arruinada pelo vento e soterrada pela areia. Olhe só isso. Está totalmente irreconhecível. Olhe só. É claro que a areia se acumulou em cima das paredes. Olha só aquilo. Havia uma porta dos fundos aqui que dava para um jardim. Esta área que você está vendo aqui desmoronou. Daquele lado, havia uma porta de madeira. Olha só daqui. Os danos causados pela tempestade de areia são impressionantes. Pode-se dizer que toda a civilização Lulan foi sepultada pela tempestade de areia. Não tem como recuperá-la, nem protegê-la. As antigas ruínas ficavam numa região plana. Para usar a história como prova de algo ou fonte de lição, é muito útil visitar as ruínas. Mas isto é simplesmente apavorante. O macarrão está ressecado. Olha só, está todo ressecado. Bom, a culpa é minha. Eu deveria ter colocado um pouco mais de água, não é verdade? A água pode salvar uma panela de macarrão, mas nada pode salvar Lulan. Em breve, a areia vai apagá-la por completo. As únicas pessoas que não temem a areia são aquelas que aprenderam a viver em harmonia com o meio ambiente. O vento não está muito forte hoje. Às vezes a tenda balança, ela sacode. Nós pegamos a corda e depois a prendemos no chão. Não é um vento forte.
As tempestades tragaram fazendas, rios, lagos, até civilizações inteiras. Agora ameaçam Beijing. A capital da China conseguirá escapar deste cerco fatal? Beijing é uma cidade que não dorme. É o cérebro do país mais dinâmico do planeta. Mas as tempestades de areia ameaçam fazê-la parar de repente. O deserto de Gobi encontra-se hoje a apenas 70 quilômetros do centro da cidade. A Grande Muralha pode ter protegido Beijing das hordas barulhentas vindas da Ásia Central. Mas este é um invasor que ela não pode calar. Para entender o problema, os chineses foram direto à fonte. Eles descobriram que as tempestades de areia que devastam o norte da China são parte de um problema ambiental muito mais amplo. Muitas áreas verdes estão se transformando em deserto. As mudanças climáticas e as atividades humanas têm a sua parcela de culpa, fazendo com que os desertos se expandam numa velocidade incrível. Isto lança as bases de tempestades de areia cada vez maiores e mais letais. Eu nasci na Mongólia interior. Tinha a melhor pastagem possível. Eu corria pelos campos quando tinha 10 anos. Colhíamos flores e nos meses de chuva já contávamos com os cogumelos. Nossas colheitas eram fartas. Quando eu conto isto aos meus alunos, ou até para os meus filhos, eles não acreditam. Acham impossível que uma mudança tão grande tenha acontecido num período tão curto de tempo. Estou na casa dos 40 anos. E meus alunos na casa dos 20. Como são apenas 20 anos de diferença, eles não acreditam que mudanças tão radicais tenham ocorrido. Hoje em dia, não se acha nenhum talinho de flor com facilidade. É nesse ponto que fomos parar. As tempestades de areia já atingem quase metade da China. Até cidades do sul, como Nanjing, estão sofrendo com as tempestades. Reduzir o implacável ritmo da desertificação é o primeiro passo rumo à solução do problema das tempestades de areia. Mas não é uma tarefa simples e o tempo não está a nosso favor. Quanto às teorias e aspectos técnicos do controle da areia, nós não temos problemas. Mas, observando a situação agora, é improvável que o problema da desertificação na China seja resolvido a curto prazo. Este problema se reflete no aumento das tempestades de areia. Mas a coisa vai bem além disso e fica cada vez mais complicada conforme avançam os debates. Para as pessoas da cidade, é uma questão de qualidade de vida. Quando as tempestades de areia chegam, elas podem sentir algum desconforto no sistema respiratório, além de enfrentar problemas no trânsito. Mas, por outro lado, trata-se de uma questão de sobrevivência para os criadores e produtores que vivem perto de áreas desérticas. É uma questão de sobrevivência. Pode perguntar a eles por que tantas terras foram aradas e cultivadas. O porquê do sobrepastoreio, etc. e tal. Mas se for perguntar a eles, responderão, é simples, queremos sobreviver. Precisamos abordar este tema de vários ângulos. Mas eu não vejo como as pessoas do deserto possam interagir com as da cidade. Não acredito que possamos nos sentar e conversar a fim de chegar a uma solução comum. Parece um problema muito distante para as pessoas da cidade, porque elas não são igualmente afetadas. As tempestades de areia já chegaram às grandes metrópoles chinesas, mas é na zona rural que uma solução precisa ser encontrada. Até lá, as tempestades açoitarão a China. É uma pena. Tantos deles. O pasto foi sacrificado. Eu não aguento mais. Temos menos ovelhas
E nossa situação financeira não é boa. Não podemos manter tantos animais. O pasto estava sobrecarregado. Para dizer a verdade, não são as tempestades que assustam. São os seres humanos que assustam. Eles nunca se contentam. Nunca se contentam com o que têm. Versão brasileira Audio News. Daqui a pouco, Globo Ecologia.